Sim, gente, teve atualização no caso Build Poi. Eu achei que tão cedo eu não ia vir aqui pra fazer esse vídeo pra vocês, mas como acumulou muita coisa, eu tive que vir. Então, se você tá curioso pra saber quais são as próximas atualizações desse caso, e vocês já viram meu vídeo anterior, né? Se vocês não viram, vão lá e assistam antes aquele vídeo. Então, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou contar pra vocês os últimos babados desse caso. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal, meu nome é Camila. E sim, nós temos atualizações desse caso. Eu achei que ia demorar mais pra gente ter atualizações aqui, mas não para de sair coisa e a minha ideia inicial era apenas fazer alguns vídeos nos shorts que eu tava postando essa semana pra vocês e explicando a situação assim, mas aconteceu muita coisa e eu achei melhor vir aqui gravar um vídeo oficialmente pra vocês, reunindo todos os fatos que aconteceram nessa semana até o momento, e também porque tem algumas pessoas que acompanham meus vídeos com legendas em inglês e os meus shorts não tem legenda, então eu achei que, né, como eu comecei essa história, eu tenho que seguir adiante e continuar contando pra vocês o que tá acontecendo nesse caso, porque a gente teve atualizações muito importantes nessa semana. O último vídeo que eu postei aqui, eu falei pra vocês que ele era imparcial e que eu não tava tomando lado de nenhum e nem do outro, mas nesse vídeo aqui eu acredito que ele vai pender mais pra um lado, porque todas as atualizações que a gente teve essa semana, elas pendem mais pra um lado. Quando tudo começou, a gente teve todas as provas que a Poi jogou na internet, todas as acusações que ela fez pro Build, e ao longo dessa semana a gente teve finalmente uma resposta do outro lado, né? Não do próprio Build, mas dos fãs que começaram a vasculhar e encontrar coisas estranhas, de uma conta secreta também aí no Twitter que tá postando várias informações muito importantes sobre esse caso, e essa conta diz que tá buscando justiça pro Build, então eu vou explicar pra vocês bem direitinho aqui nesse vídeo tudo o que aconteceu. Antes de assistir esse vídeo, por favor, assista o vídeo anterior a esse, vou deixar o card aqui em cima pra você entender melhor essa história, né, e como que a gente chegou até aqui, porque eu não tenho como ficar explicando tudo que eu expliquei no outro vídeo, tá bom? Então é melhor que vocês já saibam entender do que eu tô me referindo aqui, beleza? Bom, tem uma conta no Twitter chamada Red Skull, e essa conta, ela vem defendendo o Build e fazendo acusações contra a Poi. E uma dessas acusações é que a Poi voluntariamente tinha dado ao Build todos os presentes que ela alegou que deu pra ele, né, como carro e outras coisas do tipo, e que ele não tirou dela a força, que ele também não pediu para ela voluntariamente quis dar esses presentes para ele, e que ele considera errado que ela agora esteja indo por aí falar que ela foi roubada, né, que ele tirou o dinheiro dela à força. Inclusive, segundo essa conta, o Build pagou de volta pra Poi tudo que ela deu pra ele, todo o dinheiro que ela deu pra ele devolveu, mas mesmo assim, depois disso, ela continuou a chantagear ele com mais dinheiro, e isso aconteceu até janeiro desse ano. Mas vamos ao que interessa, vulgo a parte mais importante desse vídeo, que é um áudio que foi vazado por essa conta, o Red Skull, que tem mais de 40 minutos de uma conversa gravada entre a Poi e o Build. Dentre as várias coisas que a Poi revela nessa gravação, uma delas é que ela não tinha conseguido esquecer o Build, que ela ainda era apaixonada por ele e que ela tentou seguir em frente com a vida dela depois que eles supostamente terminaram, mas que ela não conseguiu. E aí deu uma grande polêmica, porque nesse áudio ela fala que ela tentou estar com outra pessoa, e essa outra pessoa era o Jungho do 2PM. E, meus amigos, isso fedeu pra caramba, porque os fãs do cantor não gostaram, a galera achou que a Poi tava maluca, que ela tava fazendo uma fanfic. Pra quem não sabe, o Jungho do 2PM, ele é um cantor coreano de um grupo de K-pop chamado 2PM, e ele não fala tailandês, então as pessoas não entenderam de onde teria surgido essa relação. No próprio áudio, a Poi fala pro Build, né, ela fala que eu tentei ficar junto com o Jungho e não deu certo, porque ele até me levou pra Coreia, mas quando eu fui pra Coreia, tudo lá me lembrava de você. Então eu tive que terminar com ele, eu terminei até os projetos que a gente tava fazendo junto, e agora a gente não tá mais junto, porque eu não consigo te esquecer. Foi basicamente isso que ela falou. E aí, no próprio áudio, o Build pergunta pra ela, mas como que você tava se relacionando com o Jungho se o Jungho não fala tailandês? E ela não respondeu. Então, assim, a galera começou a achar que realmente era mentira dela, né? Que é uma história que ela criou ali pra situação. Ela disse que os dois tinham se conhecido nos bastidores de um show, e esse show em questão seria o Golden Disc Awards, que rolou na Tailândia no dia 7 de janeiro.
E ela tinha dito que depois do Golden Disc Awards, ela tinha ficado com ele, né, com o Jun-ho, e que eles tinham ido juntos pra Coreia, mas a galera descobriu que ele não foi pra Coreia depois do Golden Disc Awards, que ele foi viajar pra Londres. Óbvio que não tem como a gente comprovar nada, óbvio também que o menino do 2PM não se manifestou sobre o assunto, mas é complicado, né, uma situação bem complicada de ela ter sido pega numa suposta mentira. Mas a grande treta dessa história é o tal do plot de 4 Minutes, que foi o que originou tudo. Como eu falei pra vocês no vídeo anterior, o motivo pelo qual a Poi fez toda essa grande confusão, isso tudo começou, foi porque ela alega que o Build roubou o plot dela do drama 4 Minutes, que ela tinha contado pra ele, e ele deu esse plot pra Beyond e a Beyond passou esse plot para a Saemon, que é a outra escritora, que é muito famosa, né, que fez Manner of Death. Eu já falei pra vocês sobre ela no meu outro vídeo. No áudio, o Build chora e fala pra ela que ele nunca fez isso, ele jurou de pé juntos que ele nunca roubou o plot dela e que nunca deu esse plot pra Beyond e que ele não tinha motivo nenhum pra fazer isso. Quando começou essa treta, ele chorou lá no fan meeting e falou que ele não era culpado de nada. E ele continua se mantendo nessa posição. A Poi contou que a confusão ficou ainda maior porque ela já tinha levado esse roteiro de 4 Minutes para uma outra empresa. E nessa outra empresa eles já estavam fazendo o projeto desse drama. Então, quando a Beyond anunciou o 4 Minutes com o Build e o Bible, a empresa não sabia que não podia mais levar esse drama adiante. Então, segundo o que a Poi disse, essa empresa processou ela em 10 milhões. Isso é cerca de 1,5 milhão na nossa moeda brasileira, se eu fiz a conversão certa. E segundo ela, o Build é responsável por isso, ele é o responsável por arruinar a carreira dela, ele tem que pagar pra ela esse dinheiro do processo dela. E ela falou pra ele também que ela vai desistir de ser escritora por culpa dele. E ainda nesse áudio, o Build pede pra Poi pra não arruinar o projeto de 4 Minutes, porque se desse ruim, o maior prejudicado seria o Bible. E as falas da Poi são muito tóxicas. Ela fala coisas como: por que você fez isso comigo? Ninguém te dá amor, ninguém te faz sentir especial do jeito que eu te fiz. Ainda nesse áudio, a Poi pergunta pro Build como que tá a situação financeira dele, e ele fala que tá tudo bem e que ele pode se virar sozinho, ou seja, ele não precisa do dinheiro dela, mas sempre tem essa possessividade da Poi em cima do Build com relação a dinheiro. Ela também queria saber se ele tinha falado sobre ela pra família dele, e ele disse que sim, e que ela não precisava se preocupar porque ele só tinha falado sobre o lado bom dela. Então ela confessou que ela tem medo de que o Build arranje outra pessoa. Mas o Build disse que ele tá com medo de conhecer pessoas novas, que depois, né, dessa situação com o Poi, ele não quer conhecer ninguém e que os próprios amigos dele o aconselharam a não encontrar ninguém por enquanto. Ela então pergunta pra ele se todo mundo acha que ela é ruim, e ele diz que não, que na verdade os amigos dele, o pessoal que sabe da história, eles têm pena dela. E aí ela continua falando, ela fala que ela ficou desse jeito porque ela ama ele muito, que ela ama e odeia ele demais, e é por isso que ela fez todas essas coisas, que na mesma medida que ela ama ele, ela quer destruir ele, e que mesmo assim ela ainda tem a foto dele no bolso dela, e que ela sente falta dele todos os dias. E que tudo que ela fez foi por amor. Toda essa grande confusão foi por amor. E ainda assim, depois de tudo isso, o Build pergunta pra ela no áudio se eles podem voltar a ser bons amigos um do outro. E ela fala que sim, que ela quer muito manter ele na vida dela. Mas a parte mais séria desse áudio, embora eu já tenha falado de muitas coisas sérias aqui, é que a Poi, ela admite no áudio ter batido no Build. E se vocês viram meu vídeo anterior, vocês viram que ela acusou ele de ter batido nela, que ela mostrava as fotos com os roxos e tal, e acusava de ele ter feito isso nela. E aí agora no áudio ela fala que ela bateu nele. E ela alega que bateu forte nele dessa vez porque ela queria que ele entendesse o que queria perder se ela deixasse ele. Ou seja, ela bateu nele porque ela queria que ele se sentisse mal, que ele se sentisse miserável por ela ter sido processada em toda essa situação. Mas aí a questão toda é essa. Ela acusa o Build de ter dado o roteiro dela de 4 Minutes pra Beyond Cloud. Mas a Saemon, que é a outra escritora, né, que no caso é a escritora responsável pra ser a roteirista de 4 Minutes, ela veio a público e falou que não é nada disso e que a Poi com certeza tá se confundindo. A Saemon disse que ela ainda não pode falar exatamente como é o roteiro de 4 Minutes, porque seria um grande spoiler da série, mas que o conceito da série vem sendo discutido desde setembro do ano passado, quando o Pond, que é o CEO da Beyond Cloud, entrou em contato com ela, pedindo para que ela fizesse
um roteiro de um drama para o Build e o Bible. E o último update que a gente teve dessa situação foi que os fãs encontraram uma entrevista do Bible por uma revista chinesa chamada Starbucks. E nessa entrevista muito peculiar, o Bible comenta que o Build ele tem muitas situações desajeitadas e que o tempo todo ele aparecia em frente a ele com tala e curativo. Toda vez que o Bible via o Build machucado, ele se sentia mal e ele se perguntava o que diabos o Bill tava fazendo pra tá sempre machucado desse jeito, né? E aí todas as vezes que o Bible ia perguntar pra ele por que ele tava machucado, o Build apenas sorria e não respondia a nada. O Build é de fato conhecido por ser uma pessoa desajeitada mesmo, e até ele conta, né, que teve uma situação em que ele tava tão imerso no personagem dele, em que importa, que ele machucou o pé durante a gravação e saiu muito sangue, e foi uma situação muito tensa, assim, porque ele realmente pisou num objeto que não era afiado e acabou machucando o pé desse jeito. Então, assim, ele tem essa fama de ser um pouco desajeitado. Mas o Bible, ele analisando a situação e vendo ele sempre machucado, ele começou a achar que tinha alguma coisa estranha acontecendo. E os fãs realmente encontraram algumas fotos que mostram o Build com os machucados um pouco estranhos. E a galera começou a cogitar que podia ser estrangulamento. E tinha gente tentando provar que os machucados que ele tinha no braço eram arranhões de gato, mas até eu que tenho gato, analisando a foto, assim, parece um pouco demais. Eu não acho que um gato seria capaz de fazer tantos machucados assim. Então é realmente um pouco estranho. É muito estranho que ele sempre estivesse machucado dessa forma no passado, né? E nessa revista ainda, eles mencionam que o Build, ele tem um temperamento muito bom. E ele mesmo fala que é muito difícil alguém deixar ele com raiva. E é isso por enquanto, gente. Esses são os últimos updates até o momento que eu tô gravando esse vídeo pra vocês. Eu acredito que vai acontecer mais essa história. A gente ainda vai ter, né, o julgamento e muitas coisas ainda vão aparecer. E tô esperando por mais reviravoltas nessa história. Se vocês quiserem acompanhar mais em tempo real essa história, me sigam no que eu tô postando lá uns videozinhos curtinhos, assim, diários, quando tem alguma atualização desse caso. E quando eu reunir mais informações sobre isso, eu volto com mais um vídeo longo aqui pra vocês, pra gente continuar desvendando isso aqui e ver onde a história desses dois vai terminar. Lembre-se que os comentários estão abertos e vocês podem deixar as opiniões de vocês aí embaixo. Não se esqueçam de ser respeitosos, deixar os comentários de vocês com educação, mas eu gostaria de saber o que vocês estão achando dessa situação. Mas por hoje é isso, então. Um super beijo pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo.